Olá, questionadores e questionadoras desse canal. É um prazer ter vocês aqui. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o poder do questionamento. E se você é novo aqui no canal, nova, já se inscreve aí. Estou sempre trazendo conteúdo de autoconhecimento e espiritualidade para a gente expandir a consciência juntos e viver cada dia mais desperto. Para começar, gente, é super importante a gente entender que grande parte do conhecimento que a gente adquire ao longo da vida vem de cima, ou seja, vem dos nossos pais, dos nossos professores ao longo da vida. E quando isso acontece, eles colocam a bagagem que eles têm onde a gente não tem, né? Não tem como um bebê, por exemplo, ensinar outro bebê a andar. E grande parte do aprendizado que a gente tem ao longo da vida, então, é um aprendizado passivo, é um aprendizado em que a gente apenas recebe, mas nem sempre participa, não tem uma troca. É um aprendizado em que a gente lê, em que a gente escuta, em que a gente vê, mas não é um aprendizado passivo, um aprendizado ativo, quer dizer, em que a gente realmente participa de fato. Quando a gente para pensar nas escolas, por exemplo, é, na maior parte das escolas, na maior parte do tempo, os alunos ficam sentados apenas recebendo e ouvindo o professor falar, e nem sempre tem tanta participação. E o problema disso é que a gente é muito estimulado a receber e pouco estimulado a questionar, pouco estimulado a refletir, a analisar e a realmente participar. E se nós não estimulamos isso em nós mesmos, esse nosso poder de questionamento vai enfraquecendo. E a gente vai perdendo essa capacidade de refletir, de analisar, de ter senso crítico. Ao longo da vida, né, desde cedo, desde criança, a gente passa por um processo de domesticação em que a gente é ensinado a ver o mundo através dos olhos dos outros. Então, desde cedo, tudo que a gente aprende na nossa criação, no comportamento dos adultos à nossa volta, no que a gente vê à TV, a gente vai interiorizando aquilo e aquilo vai passando a fazer parte do nosso sistema de crenças. Acabou de passar uma borboleta ali. E tudo isso vai passando a fazer parte do nosso próprio sistema de crenças, da nossa própria forma de sentir e perceber o mundo. E tudo isso que a gente aprende, no meio de tudo isso, né, tem muita perspectiva distorcida também, que nos é ensinada não por mal, mas por ignorância. A gente vive num mundo em que, infelizmente, há um sistema que controla e manipula através da ignorância. Então, quanto mais a gente, mais na ignorância a gente está, né? Quanto menos a gente se questiona, mais a gente se torna vulnerável e inocente. Então, o questionamento é fundamental para que a gente possa olhar um pouco para fora da caixa, não apenas seguir a manada, mas ter uma perspectiva autêntica, uma perspectiva que vem de dentro. Se a gente não questiona, a gente corre o risco de apenas concordar e repetir tudo aquilo que nos é dito, sem que isso passe por nossos filtros, pelo nosso senso crítico. E então é muito importante questionar a si mesmo, a sociedade, os valores, os princípios, a cultura, para não ficar na ignorância, mas buscar uma compreensão mais verdadeira. Até mesmo aquilo que a gente acha que sabe é questionável, que a gente pode simplesmente estar enganado. Então, o questionamento também é fundamental para que a gente reconheça a nossa própria ignorância. O questionamento também permite que a gente conheça as coisas de uma forma mais profunda. Permite que a gente saia um pouco da superfície e se aprofunde mais. Por exemplo, imagina que eu acabo de conhecer uma pessoa e eu sei o nome dela, eu sei a idade dela, eu sei onde ela mora, mas você concorda comigo que isso ainda é muito pouco? À medida que eu vou perguntando, questionando, enfim, me aprofundando, eu vou conhecendo ela cada vez mais.
O questionamento também permite que a gente tenha um olhar mais direcionado para a verdade, para aquilo que é verdadeiro. O único poder de uma ilusão é parecer real, e questionar nos permite enxergar além das aparências. Tá, mas como questionar, como trazer essa prática para o nosso dia a dia, num mundo em que a gente tem que responder a diversas situações o tempo inteiro e que sobra muito pouco tempo para perguntar? Primeiramente, é fundamental desconstruir respostas. Pegar aquilo que você sabe, que você aprendeu e aquilo que foi transmitido a você, né? E desconstruir aquilo. Imagina, por exemplo, como se fosse uma construção com pecinhas de Lego, e você vai desmontando, desconstruindo, descristalizando aquele conhecimento, e assim você torna ele menos rígido. Isso permite com que a gente perceba que aquela resposta que antes parecia sólida não é tão sólida assim. Em segundo lugar, é importante a gente trazer para a nossa vida a arte de perguntar. É a nossa natureza, né? Perguntar, se questionar. Se a gente, quando a gente olha para uma criança, por exemplo, elas questionam assim, naturalmente, sem nenhum esforço e com muita naturalidade. Mas num mundo em que infelizmente ainda é muito regido pela ignorância, a gente aprende que não saber é algo ruim, é motivo de ser inferiorizado. Quando na verdade, gente, não existe pergunta boba, não existe pergunta errada. Se a gente não sabe responder, é uma boa pergunta. E a força de uma pergunta equivale à força de 1000 respostas. Em terceiro lugar, é fazer perguntas internas. Aí que entra a autoinvestigação, o autoquestionamento. E isso é maravilhoso porque nos permite assim um autoconhecimento que que não se adquire em livros, que não se adquire, enfim, assistindo um vídeo, mas que é muito íntimo, sabe? E o que é fazer perguntas internas, né? É quando a gente simplesmente traz uma pergunta pra gente, pra dentro, né? Interioriza aquela pergunta sem buscar respostas, sem buscar explicações, apenas se torna um com a pergunta. Isso é muito raro, né? Porque no mundo a gente vê muitas pessoas que são como exclamações, que tratam, que tomam suas verdades como absolutas e querem impor elas às outras pessoas. Existem pessoas que estão como pontos finais, né? Que aceitam as respostas prontas e se contentam com isso, não se questionam mais, se fecham e pouquíssimas pessoas que são interrogações que questionam e assumem a vulnerabilidade de não saber. E é comum que ao longo da vida a gente transite por todos esses momentos aí, né? Às vezes nós somos como exclamações, pontos finais, interrogações, mas é importante, a partir do momento que a gente sabe isso, né? A partir do momento que a gente tem consciência disso, tá sempre ativando esse questionamento, tá sempre ativando essas interrogações como um compromisso com aquilo que é verdadeiro. E como que essas perguntas internas podem ser feitas? Você pode tirar um tempo, uns 5 minutos, 3 minutos no seu dia para refletir um pouco sobre aquela pergunta, para ficar de frente a frente com ela, como eu já falei, né? Sem buscar respostas, explicações, apenas sentindo tudo aquilo que ela traz. Ou você pode também pegar aquela pergunta e levar ela para o seu dia a dia e tomar café com ela, caminhar com ela. E isso é muito legal, porque quando você se permite ser acompanhado, acompanhada por um tempo, por uma pergunta como quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, porque isso muda tudo, muda completamente a sua forma de lidar consigo mesmo, com o mundo, com sua existência.
Então é fundamental para o seu autoconhecimento. Essas perguntas internas são muito legais, gente, porque elas ativam a nossa humildade. E como eu já falei, né, em outro vídeo aqui, vou colocar aí, a humildade e a sabedoria que a gente tem dentro da gente anda assim, ó. E quando você apenas questiona, você se limpa das respostas prontas, se limpa das respostas que não têm coerência. E é muito melhor não ter respostas do que carregar uma resposta superficial, uma resposta que não é verdadeira. Saber aquilo que não é fundamental para saber aquilo que é. Ou seja, quando a gente entende o que não é resposta, a gente se aproxima da resposta, a gente se aproxima das coisas como elas realmente são. Por exemplo, vamos supor que eu pego uma pergunta interna como quem eu sou? E aí eu começo a me questionar e com o tempo eu vou percebendo coisas que eu me identifico, mas que eu não sou de fato. Então, a partir do momento que eu sei o que eu não sou, aquilo que eu sou é o que resta, aparece por si próprio. As perguntas que a gente não sabe responder também são muito importantes nas nossas vidas, porque muitas vezes, por mais que elas não nos tragam uma resposta exata, elas nos permitem acessar uma sabedoria profunda. Grandes sábios da humanidade se questionaram a respeito da morte, sobre o que acontece, né, quando a gente parte desse plano, o que acontece ao fim dessa vida. E mesmo sem ter uma resposta exata, muitos deles acessaram uma sabedoria profunda, imensa, assim, de como viver melhor apenas se questionando a respeito da morte. Chegamos ao fim desse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha despertado perguntas adormecidas aí dentro de você, despertado essa criança questionadora que existe aí dentro, que tenha te trazido essa energia de questionar, essa energia de questionamento. Gratidão pela sua vida, gratidão por ter você aqui e até o próximo vídeo.